Provavelmente você já se deparou com alguma vaga onde era exigido um conhecimento sobre uma determinada arquitetura, como por exemplo microserviços ou monolítico, e pintou a dúvida aí na sua cabecinha sobre o que é a arquitetura monolítica. O que de fato, quando a gente está pensando sobre produto, por exemplo, o que é a arquitetura monolítica para o mundo do desenvolvimento de software, o que muda isso na hora que o desenvolvedor está trabalhando, comparado, por exemplo, com outras arquiteturas como a de microserviços. E o tema de vídeo hoje é exatamente esse. Nós vamos discutir sobre essa arquitetura que vem sendo utilizada há muito tempo e que não tem projeções aí de parar de ser escolhida como uma arquitetura no momento de desenvolver soluções. Hoje nós vamos descomplicar um pouquinho o que é arquitetura monolítica. Fala Tech Recruiters, Augusto com vocês. E pessoal, antes da gente iniciar o vídeo, mais uma vez eu peço para vocês, deixem aí o like no vídeo para dar aquela fortalecida no canal e também não se esqueça de inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos que a gente lança toda semana. Então toda semana, dia de terça e quinta-feira, nós temos vídeos novos aqui para vocês e a ideia dos vídeos é justamente trazer um pouco mais desse conhecimento da parte técnica quando a gente está falando de vagas de tecnologia, para que você aí que trabalha como Tech Recruiter aumente aí sua capacidade de entendimento sobre essas tecnologias, a fim de facilitar o seu dia a dia no momento de fazer uma entrevista com um candidato ou até mesmo de realizar ali o processo de triagem. Então quando você curte o nosso conteúdo, se inscreve, ativa o sininho, realmente você está dando força aqui para o canal crescer e também incentivando a gente a trazer cada vez mais conteúdos para vocês, beleza? Então sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom pessoal, existem algumas dúvidas ali que surgem quando a gente está falando sobre a arquitetura monolítica e é muito comum esse tipo de dúvida surgir, justamente porque outras arquiteturas estão ganhando mais espaço no mercado atualmente. E uma dessas arquiteturas que está muito famosa hoje em dia é a arquitetura de microserviços. Eu vou criar também um vídeo específico falando sobre microserviços, que é a arquitetura hoje queridinha aí quando a gente está falando sobre arquiteturas populares, né? Quando estamos olhando oportunidades do mundo da tecnologia. Mas então um dos primeiros pontos que é levantado ali por quem não entende de fato o que são essas arquiteturas é justamente achar que talvez uma arquitetura seja melhor que a outra. E isso não é verdade. No mundo do desenvolvimento de software, da área de tecnologia, é muito difícil a gente falar que determinada tecnologia é melhor que outra. Não dá para separar tudo preto no branco. Geralmente quando estamos falando sobre tecnologia, a gente está lidando com uma grande área cinza. Isso acontece pelo fato de que determinada tecnologia encaixa melhor em um contexto para resolver um determinado problema da empresa, enquanto que o outro vai resolver outro problema de um outro contexto. Então é muito complicado a gente apontar o dedo para uma tecnologia e falar que ela é pior que outra. Tudo depende de vários fatores, como por exemplo o orçamento, cultura organizacional na hora de implementar determinada tecnologia ou arquitetura, tamanho da equipe e estrutura organizacional. Então perceba que existe uma série de coisas que podem afetar ali na decisão de se utilizar determinada arquitetura ou outra. Quando estamos falando de arquitetura monolítica, nós estamos falando de um sistema que não possui seus componentes espalhados, ou seja, seus componentes estão concentrados em um único lugar. E isso nos traz tanto vantagens quanto desvantagens na hora de lidar com esse sistema. Então, só para citar algumas vantagens do sistema monolítico, nós, por exemplo, não precisamos de uma equipe de DevOps forte na empresa. Isso acontece justamente porque esse sistema está concentrado em um único ponto, não precisando ali de toda uma tecnologia de infraestrutura para suportar aquele nosso projeto. Ele é uma arquitetura que possibilita ali a identificação de problemas de uma forma mais simples. Isso acontece porque é muito mais fácil de identificar o erro quando ele está concentrado em um lugar do que quando ele está espalhado. Imagine que para um desenvolvedor identificar o erro em uma arquitetura de microserviços, ele precisaria ali rastrear, por exemplo, através de um identificador, todo o processo
que levou ao acontecimento daquele bug. Enquanto que analisando uma aplicação monolítica, ele não precisaria ter esse trabalho de rastreamento tão grande. A arquitetura monolítica também possibilita ali uma forma mais rápida de você conseguir lidar com determinados problemas relacionados à infraestrutura. Imagine que deu um problema em um sistema e que ele precise ser reiniciado. Quando nós estamos falando de uma arquitetura monolítica, esse processo de reinicialização é muito mais simples, porque você tem apenas um ponto onde você liga e desliga aquele sistema. Quando a gente está falando de outras arquiteturas, esse processo de liga e desliga, ele não é tão simples assim e muitas vezes exige até mesmo ali uma sequência exata de ligar e desligar determinados componentes para que o sistema consiga de fato ali desligar sem problemas e também consiga inicializar da forma correta. Um outro ponto também é que arquiteturas monolíticas, elas tendem a ser mais baratas inicialmente. E é bom frisar essa parte inicialmente, porque à medida que um sistema começa a ficar muito complexo e ele está na estrutura monolítica, a manutenção desse sistema começa a ficar mais cara. Isso acontece por diversas razões, como por exemplo, você não poder ali aumentar a sua equipe a fim de que consiga fazer trabalhos de forma concorrente para a implementação de feature ou correção de bugs. Então, quando você tem todo o sistema concentrado num lugar, é mais difícil de que mais pessoas possam contribuir ali para a resolução de problemas ou implementação de novas funcionalidades. Então veja como é interessante ter essa visão de que em determinado momento a arquitetura monolítica ela é sim mais barata que outras arquiteturas, porém com o passar do tempo isso aí pode se tornar um problema. Agora vamos falar um pouco das desvantagens da utilização de sistemas monolíticos. A primeira delas é que o sistema é menos resiliente. Isso acontece porque uma vez que todo o sistema está concentrado em um ponto, se aquele ponto dá problema no software inteiro. Quando estamos falando de outras arquiteturas que possuem seus componentes espalhados, a chance de acontecer esse tipo de problema é mitigado e muitas vezes até anulado pelo fato de que esses componentes eles funcionam de forma independente, ou seja, se um parar de funcionar, o outro não irá sofrer nenhuma consequência devido a esse erro. Outra desvantagem de sistemas monolíticos é que a parte de infraestrutura acaba caindo ali no colo do desenvolvedor de software e não de um profissional, por exemplo, de DevOps. Isso é muito comum porque, como a infraestrutura ela não é tão complexa, muitas vezes os trabalhos para configuração de ambiente são relativamente mais simples e isso pode ser feito ali por um desenvolvedor que não entenda tanto de DevOps, mas que estudando um pouco ele consiga ali dar um jeito para resolver esse problema. Então o fato de não possuir uma equipe de DevOps forte acaba ali também pesando um pouco para o time de desenvolvimento. Então os desenvolvedores eles ficarão ali com uma carga mais pesada de trabalho justamente por entrar essas outras questões que não necessariamente estão ligadas ali com o valor que vai ser gerado por aquele produto, por aquele código que vai ser construído. Ou seja, a arquitetura monolítica ela tem essa barreira, que impossibilita ali ou dificulta muito a execução de tarefas de forma paralela por equipes diferentes, por equipes independentes. E aqui vale um ponto muito importante, quando estamos falando sobre arquiteturas, que é relacionado ali à forma como a organização trabalha. Então, se estamos falando de uma organização que ela é configurada ali de uma forma top-down, ou seja, uma hierarquia de cima para baixo, não é uma hierarquia horizontal, a utilização desse tipo de arquitetura acaba sendo uma escolha boa. Porque se você tem uma empresa com esse perfil, onde as decisões ali elas são concentradas em um pequeno grupo de pessoas, a arquitetura de microserviços, por exemplo, nunca funcionaria. Porque esse tipo de arquitetura de microserviços ele exige ali outra estrutura organizacional, uma estrutura mais horizontal, onde existe confiança ali da alta gerência com os seus envolvidos, com os membros da empresa, para que essas equipes consigam trabalhar de forma independente e consigam entregar valor, pois ela não precisa passar o tempo inteiro ali informações para uma pessoa específica, onde ela vai ter que tomar todas as decisões.
Então perceba que a forma como a organização funciona determina também que tipo de arquitetura que ela pode utilizar. Mas é extremamente importante frisar que não é porque uma organização possui ali uma estrutura horizontal, onde tem essa confiança, que ela nunca vai implementar uma arquitetura monolítica. Pelo contrário, muitas das soluções hoje em dia elas são construídas primeiramente utilizando a arquitetura monolítica e depois, em um segundo momento, elas são ali transformadas para a arquitetura de microserviços. E esse tipo de coisa é visto com bons olhos ali por grandes nomes da arquitetura de software, como por exemplo o Martin Fowler, que trazem essa ideia do Monolith First, ou seja, primeiro você constrói uma aplicação na arquitetura monolítica e posteriormente você transforma ela para a arquitetura de microserviços, porque as chances de acontecer um problema ali em uma solução que está sendo construída já na primeira vez utilizando a arquitetura de microserviços é muito grande. Bom, eu espero que tenha ficado um pouco mais claro para você que trabalha como Tech Recruiter o que é a arquitetura monolítica, para que quando você veja essa palavrinha ali nas skills que são necessárias, você entenda o que ela representa. Espero que você tenha gostado. Se curtiu, deixa o joinha no vídeo para dar aquela fortalecida. Mais uma vez eu peço para você se inscrever no canal e ativar o sininho. E também vem fazer parte do nosso grupo no Telegram. O link para entrar no grupo tá na descrição do vídeo. O pessoal tá interagindo lá no grupo. Então vem fazer parte dessa comunidade que está crescendo bastante. Bom, por hoje é isso, pessoal. E lembrando mais uma vez que eu não vou sossegar até que você atinja o próximo nível. Até mais!